Muito bem, pessoal. Aula número 3 de funções inorgânicas. Ainda vamos falar dos ácidos diarrênios, né? Tem muita coisa para falar dos ácidos ainda, que são substâncias que caem muito em prova e são muito importantes. Lembra que na aula passada, aula número 2, a gente acabou falando da configuração do ácido. Hoje a gente vai falar como é a fórmula química de um ácido, para a gente reconhecer melhor os tipos de ácidos, os oxiácidos e os hidrácidos, por exemplo. Tá bom? Aproveite a aula. Não está inscrito no canal ainda? Pô, se inscreva agora, ative o sininho, dá um like, faça um comentário. Diz lá, oi, prof, ó, tá tri essa aula, gostei, né? Faça um comentáriozinho lá para agradar o prof, tá bom? Que é muito importante para esse canal, tá certo? Um grande abraço e aproveita o vídeo. Até! Muito bem, pessoal, os ácidos. Os ácidos são substâncias covalentes. Lembra quais são os elementos químicos que formam as substâncias covalentes? A ligação covalente é aquela que ocorre por compartilhamento de elétrons. E ela ocorre entre o hidrogênio e os ametais. Esses caras que estão aparecendo aí, ó. Então, os ácidos têm nas suas fórmulas químicas o quê? Elementos que estão dentro aí do hidrogênio e dos ametais. Essa tabelinha que eu botei aí, essa pequena tabelinha que eu botei aí. Aí estão os elementos que formam os ácidos. Como ele tem que ter sempre hidrogênio no início da fórmula, como a gente já viu na aula passada, então isso mais ou menos dá para a gente dar uma estruturada na ideia do ácido. Bom, a gente sabe que ácidos são covalentes, então, né? E que esses átomos de hidrogênio com os ametais, eles acabam se ligando por essas tais ligações covalentes, que são chamadas de ligações covalentes polares, gerando então moléculas que são polares, como a molécula, por exemplo, do ácido clorídrico. Essa molécula do ácido clorídrico, elas vão fazer entre si, essas moléculas que são polares, atrações do tipo dipolo permanente, van der Waals dipolo permanente, que acabam originando então os ácidos. As substâncias ácidas, né? Que elas estão dentro dos frasquinhos, aquela substância está na minha barriga, lá no ácido clorídrico da minha barriga, certo? Então aí se gera a substância ácida. O Doni, pode também o ácido fazer ponte de hidrogênio? Pode fazer ponte de hidrogênio. Muitos ácidos que são oxigenados acabam também fazendo ponte de hidrogênio. Então eles podem fazer atrações do tipo ponte de hidrogênio e forças de Van der Waals que vão unir as moléculas e moléculas que vão se juntando acabam originando a substância química. A fórmula de um ácido, ela sempre vai começar por hidrogênio, a gente já tinha visto isso, agora apareceu aí, né? HNA. Essa é uma fórmula geral para os ácidos. Ou seja, tem o H sempre na frente, depois do H vem o número de Hs que nós temos, que eu chamei de N aí, e depois vem A. A é o ânion. Este ânion, ele pode ser um ânion simples, como por exemplo o ânion cloreto, Cl-, ou pode ser um ânion composto, como por exemplo ânion nitrato, que é o NO3-. Ânion composto é formado por mais de um átomo, mais de um elemento. Então, no caso do NO3, nós temos 4 átomos e nós temos aí 2 elementos, o nitrogênio e o oxigênio, formando o ânion. A ideia é assim, é simples. Tudo que não for hidrogênio é ânion. Então, tu olhou para a fórmula. Tem H3PO4. H3PO4. H3 caracteriza como ácido. PO4 é o ânion. Tudo que não é hidrogênio vai ser ânion. Legal, né? E nós temos, então, esses ametais que vão formar os ânions. Eles podem estar sozinhos, como o caso do fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, ou eles podem estar acompanhados do oxigênio, como no caso do sulfato, SO4 2-, como no caso do fosfato, PO4 3-, como no caso do nitrato, NO3-, que seriam ânions já compostos. Esses ânions são bem importantes, né? Na aula que vem a gente vai dar uma olhada em como a gente vai classificar os ácidos só olhando para o ânion. Olha que legal isso, né? Hoje a gente vai classificar também. Tá? Vai classificar. Nada mais justo que a gente observe o que acontece quando eu coloco o ácido em água, mas de uma maneira simples, né? Não montando reação. Então, o que vai acontecer quando eu pegar o HNA, que é um ácido, e colocar em água? Primeira coisa, né? Lembra que, segundo o conceito de Arrhenius, há a liberação dos íons de hidrogênio. Então, vai liberar o quê? N íons de hidrogênio. Se eu tenho H3PO4, serão liberados 3 íons de hidrogênio. Em raras exceções, não é liberado exatamente o número N de hidrogênios. Tá? Mas aí são casos de exceção, eu vou deixar para lá. E ainda vão se formar o quê? Os ânions. Os ânions. E olha bem qual é o valor da carga do ânion.
Isso que é interessante, é o N de novo. Ou seja, o N ele vai aparecer duas vezes, ele é o número de hidrogênios e ele também aparece na carga do ânion. N-, que é o que apareceu ali para vocês observarem. Vou botar em verdinho ali, ó, em volta, ó, N-. Nada mais justo que a gente pegar uns exemplos aí, né? Ó, ácido sulfídrico é um ácido que tem um cheiro horroroso, gente. Meu Deus do céu. Se tu abrir isso aí numa sala de aula, ó, acabou a aula. Deus do céu, é muito fedido esse ácido aí. Ácido sulfídrico. Ele é formado também na decomposição anaeróbica da matéria orgânica, dá um cheirão de podre que só vendo. Certo? H2S. Quando eu coloco esse ácido em água, o que vai acontecer? Ele vai liberar quantos íons de hidrogênio? 2 íons de hidrogênio. E olha qual é a carga do enxofre lá, ó, do ânion, né, formado, o ânion sulfeto. É S2-. Perceberam o que eu estava dizendo? Ó? Viram que o 2 do H2S, esse 2 é bem importante. Esse 2 é o índice do hidrogênio. Tá? Esse índice do hidrogênio ele é muito importante. O índice do hidrogênio. Tá? Ele é muito importante, que vai aparecer como a carga do ânion e também vai aparecer no número de íons de hidrogênio que são liberados. Vamos pegar um outro, só que com um ânion que é composto, ó, H2SO4, ácido sulfúrico, uma das substâncias mais importantes e mais utilizadas na indústria química, o ácido sulfúrico. Aquele da água de bateria do automóvel também é um ácido que aparece na chuva ácida, aparece muito em provas. No caso, como eu falei para vocês, né? O que não é hidrogênio é ânion. Então, no caso aí, o ânion é o SO4. O SO4 é o ânion. Ah, mas eu não sei qual é a carga do ânion. Olha bem para a fórmula. Quantos hidrogênios eu tenho? Ah, eu tenho 2 hidrogênios. Ah, então tu já sabe qual é a carga do ânion. Então, a carga do ânion é 2 menos. Olha que interessante isso, né? Então, lembra, aquele índice de hidrogênio ele é extremamente importante para eu saber qual é a carga do ânion e qual é o número de hidrogênios que vai ser liberado. Mais do que isso, quando eu olho para o ânion, no caso aí eu estou olhando para o ânion do SO4 e do S2-, né? Do SO4 2- e do S2-, eu posso ter um ânion composto ou um ânion simples. O ânion simples é formado por um só elemento químico. O ânion composto é formado por 2 ou mais elementos. Então, olha só, aquele ânion ele vai ajudar a gente a classificar os ácidos em hidrácidos e oxiácidos. Seriam hidrácidos aqueles que não têm oxigênio no ânion, como, por exemplo, o ácido clorídrico, ó, lá ó, apareceu a primeira fórmula que apareceu, o HCl, tá, tô circulando lá. O ácido sulfídrico, fedidinho esse aí. O ácido cianídrico, um veneno medonho, né? O ácido cianídrico ele é extremamente poderoso como veneno, né? Ele é aquele ácido que era usado nas câmaras de gás lá em Auschwitz. Né? Horrível, horrível. Também, quando houve aquele acidente gravíssimo na Boate Kiss, também foi formado justamente esse cianeto aí, tá? Que intoxicou muitas pessoas e deixou muitas pessoas sequeladas, né? Levando à morte mais de 252 pessoas naquele desastre na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria. Além disso, tá? O ânion ele pode ser um ânion composto por mais de um elemento químico. Né? Então, que é o caso ter o enxofre com oxigênio no caso do SO4 2-, ou ter o fósforo com oxigênio no caso do PO4 3-, e assim por diante, tá? Então, aqui, ó, com oxigênio, ele vai ser chamado de oxiácido. Então, hidrácido sem oxigênio no ânion, oxiácido com oxigênio no ânion. Então, olha só, no caso eu peguei o ácido carbônico, que é um ácido também que aparece bastante no nosso dia a dia. Esse ácido está nos refrigerantes, né? Assim como o ácido clorídrico aparece no estômago, né? Esse aparece nos refrigerantes. E ele vai acabar gerando o gás dos refrigerantes. Tá? E o ácido fosfórico, tá? Que também é um ácido bastante importante aí. Bom, espero que vocês tenham entendido como se reconhece a fórmula de um ácido, que tem uma fórmula geral para um ácido, que é HNA, que o A é um ânion, o N é o número de hidrogênios, tá? E quando é colocado em água, sempre lembrar, esse N ele vai ser muito importante, porque ele me fornece o número de íons de hidrogênio que são liberados e também acaba me fornecendo a carga do ânion, a carga negativa do ânion. É só pegar aquele N e colocar o menos N, ou N-, tens a carga do ânion. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Se chegou até aqui, já dá um likezinho, faz um comentário, tá? Me cumprimenta, tá? Que vai ser lido, tá? Esse comentário, tá bom? Um grande abraço.
Até a nossa próxima aula. Muito bem, pessoal. Aqui em cima está aparecendo uma chavezinha Pix. Se você puder ajudar esse canal, tá? Com qualquer valor para uma doação, tá? Será muitíssimo bem-vindo, tá bom? Ó, espero que estejam aproveitando. Um grande abraço para vocês e ó, até nosso próximo encontro, tá bom? Até lá.